Opa, opa, pessoal! Nada de pânico, vamos apagar esse fogo. Agora podemos ficar um pouco mais calmos e tranquilos, porque estamos começando o podcast Nada de Pânico, com a temporada Mundo Afora. Nessa série, vamos trazer dicas e profissionais do exterior para que possam compartilhar sua experiência pelo mundo. Eu, Ricardo Mandel, sou o host do Nada de Pânico e terei o prazer de conduzir esse podcast. O Nada de Pânico é produzido pelo L3 Team, que é um time formado por profissionais sêniores do mercado com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira. E hoje teremos a companhia aqui de alguns membros do L3, o Rui Cunha de Valinhos, o Lacombe de Campinas e o Sérgio Azevedo do Rio de Janeiro. Ok? E nesse episódio, vamos ter o prazer de receber a Camila Brugnola, que mora na Polônia há 4 anos. A Camila é uma IT Senior Project Manager na Kyndryl, Polônia, é certificada PMP, ITIL, PSM, SAFe, deve ter mais um monte aqui que eu nem sei, e tem uma carreira muito longa na IBM, Procwork, Adecco, é casada e tem 2 filhas. Tá? Então, vamos começar. Camila, seja muito bem-vinda. Fique à vontade de se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Obrigada, Amanda, e todos pelo convite. Estou muito agradecida pela oportunidade. Como você disse, eu sou a Camila Brugnola, sou brasileira, casada, mãe de 2 meninas lindas. Minha formação é na área de humanas, eu cursei administração de empresas e um tema mais voltado para pessoas, mas logo no meu primeiro emprego eu já caí na área de tecnologia da informação, que foi onde eu fiz carreira e me encontrei como gerente de projetos. Estou atuando na área há mais de 14 anos, um pouco mais de 2 décadas aí no mercado de trabalho de TI. Como você disse, já trabalhei na IBM, na Adecco, na Procwork, na Luxoft e atualmente estou na Kyndryl. E faz 4 anos que eu estou morando na Polônia. O que levou você e sua família a irem morar na Polônia e estar sendo gerente de projetos tão longe? O que foi essa jornada? Por que vocês decidiram isso? Conta pra gente. Oi, Rui. É isso mesmo. Eu já tinha vontade de viver uma experiência fora do Brasil. Eu encontrei no projeto que eu trabalhava essa oportunidade de mudar de país. Na época, tinham vagas para Polônia, Hungria e República Tcheca. E olhando as vagas, o meu perfil se encaixava mais nas vagas da Polônia. Então, eu me apliquei, fiz a entrevista e a empresa me ofereceu o visto de trabalho. Então, para mim, era uma ótima oportunidade. E não foi bem uma escolha da Polônia, mas foi o que mais deu certo naquele momento. Poderia ter sido Hungria ou República Tcheca e acabou sendo a Polônia. A Polônia que me escolheu, não fui eu que escolhi a Polônia. Então, a Mas gente vamos resolveu ver tentar. por que vocês decidiram sair do Brasil, então? Não é nem o país que vocês... Por que vocês... Eu sempre tive essa vontade. Sabe aquela coisa do sonho American Dream que a gente fala, né? O sonho americano? Eu sempre tive, e eu sempre trabalhei numa empresa americana, então eu trabalhei com muitos americanos durante muito tempo, e eu vivia, né, a cultura americana, e eu queria sair do Brasil, queria viver fora, morar fora durante um tempo, não sabia quanto tempo, mas isso nunca se concretizou, né? E, como eu disse, teve essa oportunidade no projeto que eu trabalhava, tinham vagas na República Tcheca, Polônia e Hungria, e eu pensei, por que não? Vamos tentar, de repente dá certo. E foi o que Esse aconteceu. vamos foi consenso na família? No começo, para mim e para o meu marido, sim, né? Mas para as crianças, não estavam entendendo muito bem, né? Por que a gente estava fazendo, por que a gente ia mudar. Elas nem sabiam Polônia, onde ficava a Polônia. E como é que foi a adaptação inicial, Camila? Como é que foi a adaptação inicial? Como é que foi essa mudança aí? A gente esperou muito pela mudança, né? Porque demorou um tempão para o meu visto sair. Então, depois que a gente decidiu que ia mesmo e estava tudo certo, que eu ia ter o visto aprovado, a gente se desfez das coisas do Brasil, né? Que tinha no Brasil, empacotamos tudo que restou e aí a gente veio com 8 malinhas, todo mundo, né? Nossa vida resumida em 8 malas. O que foi bom, a gente chegou no verão, né? Então, assim, a primeira impressão não poderia ser melhor, né? A Europa no verão, muito linda. Então, a gente não teve aquele primeiro impacto do clima.
Mas o que foi assim muito impactante para a gente no primeiro momento foi a comida, que é muito diferente, né? A gente não encontrava os ingredientes que a gente estava acostumado no Brasil, óbvio, né? Não ia ter mesmo. E quando a gente comia fora, a gente sentia, porque o tempero, assim, ele é muito acentuado, é picante, né? Eles comem muita batata, a gente não encontrava o arroz e o feijão, óbvio, né? Mas leva um tempo, né? Sem dúvida. Pra gente, leva um tempo, assim, pra gente se acostumar com essas coisas. E aqui eles tomam muito suco de tomate, então a gente chegou a comprar suco de tomate achando que era molho de tomate para colocar no macarrão. Então, a questão da comida aqui pegou bastante a gente no começo. Você falou que é muita batata, mas o que mais? O que é de carne? Que eles comem porco, carne de porco, bastante. Frango, pato. Acompanhamento sempre, sim, é uma batata ou um repolho. Eles comem muito pepino, eles adoram pepino. E você já está falando o polonês? Como é que tá? Porque imagino que essas trocas de embalagem também é porque não sabia a língua, né? E aí você olha lá, vê o tomatinho desenhado, mas não sabe o que tem dentro. Exatamente. E fica perto do molho de tomate, né? Esse que é o mais estranho. A língua, assim, eu falo muito pouco, mas eu me viro bastante com o que eu sei. Não sou fluente, estou longe de ser fluente, mas assim, o mínimo eu tenho para me virar quando eu vou ao supermercado, quando eu vou à farmácia, ou quando eu vou à reunião escolar das minhas filhas, né, que eu preciso participar, elas estudam na escola pública, mas é muito pouco, ainda está assim, estou bem distante de conseguir fazer uma conversa com um polonês, por exemplo. E as meninas? Elas estão tirando de letra, né? Já falam fluente? Já estão fluentes? Há muito tempo que elas falam fluente, sim. A minha filha mais velha, ela foi para a escola, chegou aqui com 8 anos, e ela foi para a escola, ela teve um pouco de aula particular de polonês com um professor do Brasil, mas durou acho que uns 3, 4 meses no máximo, e depois ela já conseguia se virar muito bem. A minha mais nova, ela chegou aqui com 3 anos, e no primeiro, segundo, terceiro dia de adaptação na escola, óbvio que ela não falava nada, né? E ela não comia. Então, eu chegava lá e perguntava, você comeu? Não. Você comeu? Não. No terceiro dia, ela respondeu para mim em polonês, que ela tinha comido um pouco. Ela falou um pouco em polonês. Eu falei, nossa, como que pega rápido, né? Então, para ela, o processo foi bem mais tranquilo, assim, de aprender a língua. E no emprego, como é que foi a adaptação aí? Foi tranquilo? Foi bem recebida? E o marido também? Como é que foi essa parte? Olha, no meu trabalho, assim, primeiro, na cidade que eu moro, ela é a 4ª maior cidade do país, da Polônia. Tem muitos imigrantes, gente do mundo todo, tem as melhores universidades aqui da região, então muita gente vem estudar. Então, principalmente nas áreas mais centrais, você encontra muita gente que fala inglês, então isso facilita muito. E no meu trabalho, é raro eu encontrar alguém que não tenha morado fora, não tenha tido essa experiência. Então, eu fui muito bem acolhida, eu não senti que eu estava num lugar diferente, né? Apesar dos poloneses serem muitos, terem a característica deles, né? Eu não senti isso. Eu vim para uma empresa global, então não tinha, né? Não se pode ter nenhum tipo de preconceito, então xenofobia, nada disso. Não senti isso. E desde o primeiro dia, logo assim que eu entrei, já tinham outros estrangeiros, assim, comigo no mesmo dia começando. Então eu me senti normal, não percebi assim. A mesma turminha entrando. Como se fosse uma turma. Estrangeiros vindo da onde? Esses que você falou. De todos os lugares. Do meu primeiro dia, tinha indiano, tinha ucraniano, que aqui tem muito ucraniano, vocês devem saber. Tinha um italiano e um francês. Que legal. E então, no seu dia a dia de trabalho, basicamente você fala inglês? Sim, ou não? Eu falo inglês. Não.
Mas todos falam inglês ou eles todos falam inglês? Todos falam inglês, mas assim, nas reuniões, porque do meu time hoje, que eu já mudei, né, de empresa, e agora eu estou num time pequeno, tem 12 pessoas, 12 gerentes de projetos, e todos são poloneses, menos eu. Então, nas reuniões, enquanto eu não entrei na reunião, eles estão falando em polonês. Assim que eu entro, eles já mudam, já viram a chavinha para o inglês. Estou ensinando umas palavras em português para eles também. E assim vai. Mas e o meu idioma é inglês. E os clientes? Você teve alguma dificuldade? Todos falam inglês? Ou você teve alguma dificuldade de ter um cliente polonês, uma empresa polonesa? Como é que foi isso? Não, eu nunca tive nenhum cliente polonês. Eu já trabalhei com alemão, com suíço, com italiano e com francês, clientes, né? E todos falavam inglês. Obviamente, entre eles, eles preferem usar a língua mãe deles. Muitos suíços falam alemão, como vocês devem saber. Então, eles, às vezes, se eu não era necessária naquela reunião, eu simplesmente pedia licença e eles continuavam falando o idioma deles. Mas todo mundo aqui, basicamente, consegue se comunicar em inglês. Entendi. Camila, você quando começou a falar, você disse que você fez a aplicação, né, para a vaga no exterior e você recebeu o visto de trabalho direto. Como é que foi isso? Como é que funciona isso? Porque muitas vezes as pessoas ficam temporário, um tempo de experiência, ou não tem ainda o visto de trabalho. Como é que foi isso para você? Não, no meu caso, eu trabalhava no Brasil e aí eu tive que pedir demissão no Brasil para ser contratada na Polônia. Então, eu não tive esse período de experiência que você está falando. É como se eu tivesse continuado na mesma empresa, não teve nenhum dia de folga de trabalho, entendeu? Eu terminei um dia aqui, no próximo dia eu terminei o dia de trabalho no Brasil e no próximo dia eu já estava empregada na Polônia. Aqui, é muito difícil a pessoa vir trabalhar sem o visto de trabalho. As leis de trabalho são muito restritas aqui. E eles são rígidos. Então, se você não tem o visto de trabalho, você provavelmente não vai conseguir um trabalho. Por isso que eu tive que me aplicar e aí demorou um tempo para sair o visto de trabalho. Né? Porque eles têm que verificar se não tem ninguém dentro do país que se enquadra àquela posição que você está se aplicando. Porque eles têm que dar preferência para quem está no país. Isso. E quanto tempo que demorou para sair o visto de trabalho? Que aí você falou, beleza, está tudo certo agora. Meu visto demorou 6 meses. Okay. Foram 6 meses de espera, sem saber se ia ou se ficava. E uma outra coisa que me chamou a atenção, Camila, você estava começando, quando você começou a falar, você disse que você é da área de humanas, né? E foi para a carreira de PM, ou carreira de IT, né? O que você sacou que foi o trigger para você fazer essa mudança de carreira? Eu não mudei de carreira, porque eu nunca atuei na área de humanas, assim, nunca atuei como administradora na minha área mesmo, porque eu entrei no meu primeiro trabalho porque eu sabia falar inglês. Então, eles estavam procurando pessoas que falavam inglês e existia um grupo que era técnico e esse grupo técnico não falava inglês e eles precisavam desses tradutores para auxiliar nesse projeto. Então, eu entrei basicamente porque eu sabia falar inglês, eu não tinha background nenhum em tecnologia da informação. Então, eu entrei nesse emprego e eu fiquei. Aí, eu comecei a adquirir, obviamente, né, os skills que eu precisava para trabalhar e eu entrei nesse mundo e fiquei. Então, eu nunca atuei, mas como eu gosto de pessoas, então eu acho que tem tudo a ver ser gerente de projetos, né, porque a gente é humano total, né. Ah, pois então, é, né? A gente mais fala e se comunica do que outra coisa, lidar com pessoas. Exatamente. Então, isso me ajudou muito, né? E Camila, como é que é a diferença, assim, você sentiu alguma grande diferença entre gerenciar dentro do Brasil e gerenciar um projeto na Polônia, em termos de cliente, em termos de relacionamento, como é que foi isso? O que eu senti quando eu cheguei foi mais assim, a questão de planejamento. Eu tive algumas surpresas, porque não é uma regra, mas no geral,
os europeus, eles tendem a definir os projetos, os marcos do projeto, de acordo com a estação do ano, um exemplo. Que aqui as estações são bem definidas, né? Tem as 4 estações, eles vivem as 4 estações do ano. Então, exemplo, eu cheguei num projeto, eles falaram para mim, você precisa terminar tal atividade até o fim do outono de 2020. Aí fim do outono de 2020, por que será isso, né? Aí depois a gente começa a entender, né? Porque em cada estação, eles meio que tiram um período de férias, uma semaninha, alguma coisa para curtir a estação, né? E aí tem outra coisa, no verão nada acontece. O verão... Não, você tirou exatamente uma dúvida que eu tinha, porque eu já trabalhei com franceses, por exemplo, e eu ficava admirado que durante o verão todos tiravam férias. E não tinha backup. E não tinha um backup. Eu ficava vendo navios realmente esperando algum deles voltar. E era aí que eu pecava no planejamento de projetos, né? Porque eu não desconhecia, né, completamente esse costume, e eu ficava esperando que alguma coisa ia acontecer. Mas não, sai todo mundo de férias, é meio que assim, fecha a lojinha, né, por 2 meses, e aí todo mundo volta com as baterias recarregadas em setembro. Aí setembro volta todo mundo no gás para trabalhar, enfim. Então, eu senti isso, né? E aí comecei a entender. Meses, você falou? Julho e agosto são os meses mais quentes. Não, então, você tem, por exemplo, metade... que são férias mesmo, ou eles têm quantos dias de férias? Não, a gente tem 26 dias de férias aqui na Polônia, 26 dias úteis. Mas, assim, você tem metade do time que tira em julho e outra metade que tira em agosto. Então, não completa. Então, para né? de qualquer jeito. A gente já sabe que vai diminuir o ritmo e assim, é de lei, vai acontecer isso. Então, eu levei um tempinho para me acostumar, agora já estou tirando de letra, né? Que tipo de projeto você tem feito aí? É mais desenvolvimento, infraestrutura? Eu trabalhei bastante tempo com projeto de infraestrutura. Daí, depois eu mudei e fui para a área de desenvolvimento de software. Trabalhei com desenvolvimento de software também. Camila, uma área bem boa aqui na Polônia. Em relação à flexibilidade, a gente sempre escuta que o brasileiro tem o jeitinho brasileiro, a gente é mais flexível. Eu, na minha experiência, às vezes reparava que, por exemplo, terminou o horário, podia estar com algum problema, eles encerram e vão embora. É isso mesmo? Como é que você sentiu em relação a isso? Você tem razão. O que eu notei aqui, principalmente os poloneses, né? Eles começam muito cedo o dia, aí, consequentemente, eles terminam o dia também mais cedo. Então, é muito comum ver pessoas, quando eu ia para o escritório, né, antes da Covid e tudo mais, as pessoas indo embora às 2h30, 3 horas da tarde, fechando já, encerrando o dia. Mas por que começaram muito cedo? Então, que horas assim, é cedo? 7 horas, 7h30, 8 horas, depende. Aqui eles têm, assim, eles são muito voltados para a família, e as escolas, normalmente, às 4 horas já estão encerrando as atividades, então eles têm que ir embora para buscar os filhos na escola, então muitos fazem isso, começam mais cedo para terminar mais cedo. Mas é verdade, se existir algum problema, eles Ele vai pedir desculpa, e falar, embora. Amanhã eu vou resolver isso. Continua. A não ser que seja uma coisa muito grave, obviamente, né? Mas, no geral, é assim que funciona. Mas tudo, se você combinar antes, dá certo. É que o europeu também, ele preza muito, como você falou, a família, o bem-estar, quer dizer, a vida não é só trabalho, né? É simplesmente uma parte, né? Exatamente. Eles prezam muito a família. Isso é muito bonito de ver aqui. E uma coisa, Camila, você falou aí, está falando de gerenciamento de projeto, tal, que você fez projeto de infra, de software. E em termos assim de metodologias, de approach, o que você vê mais que está sendo utilizado na Polônia ou nos clientes como um todo? Né? Tipo um waterfall ou alguma coisa de agilidade? Como é que você vê isso no seu dia a dia? Em infraestrutura, no geral, é waterfall. Eu atualmente estou num projeto que a gente está migrando para a nuvem, e a gente tentou implementar
utilizar uma ferramenta de Agile ou de Scrum, Uhum. e não rolou, não aconteceu. Porque a mudança, ela não depende só de gerente de projetos, né? Depende do time como um todo, da organização como um todo. Então, isso ainda não aconteceu nesse projeto de infraestrutura. Mas como eu já trabalhei nos projetos de desenvolvimento, eu posso te dizer com certeza que o Waterfall já ficou para trás. E hoje o que se usa é Scrum, é Safe, Uhum. e tem funcionado muito bem para projetos de desenvolvimento. Sem dúvida. Legal, bom saber ter essa perspectiva disso aí. Agora, você já tinha experiência de trabalhar com um estrangeiro, então esse choque você não teve, né? Então foi mais fácil, porque às vezes tem aquela questão da expectativa, mas assim, a questão do dia a dia, de estar dentro do mesmo escritório, isso muda muito ou não? Essa questão do relacionamento pessoal, que é o que você tem fora da hora da reunião, isso, ou você continua trabalhando de casa e não vê ninguém? Eu trabalhei muito com americano, que vocês sabem, workaholic. Como fala isso em português? É isso mesmo. É isso aí mesmo, né? E aqui, como eu disse, não é bem assim. Se trabalha muito, são muito comprometidos. Porém, tem lá o horário de começo e o horário de fim. Então, eles não ficam assim enrolando durante o dia. Tem horário para fazer um cafezinho, 5 minutinhos, volta. Então, assim, a coisa flui muito bem. E eu fui poucas vezes para o escritório antes do Covid, e eles adoravam ficar conversando, entender como é que é o Brasil, o que tem lá, porque eu vim para a Polônia. Então, quando podia, sempre tinha um momento assim, né, mais descontraído com eles. Mas, no geral, é tranquilo, é bem natural. Não tem essa coisa de, você é estrangeiro, não tem isso. Você é uma pessoa normal como eles, e não é uma questão. Legal. E você já criou laços de amizade, Camila? Muito poucos. Poucos. Poucos, principalmente pelo fato de eu não ir ao escritório. Mas isso também vai um pouco do jeito do polonês ou não? Sim, muito. Muito. O polonês é muito sério, é muito fechado. Tem aquela coisa de respeitar o espaço do outro. Né? Como o Sérgio falou, a gente tem esse jeito descontraído, né? A gente se abraça, a gente aperta a mão, a gente dá beijinho, mesmo quando a gente não conhece a pessoa, e não é assim com eles. Então, é um pouco mais difícil se aproximar de alguém aqui. Camila, conta pra gente, teve alguma coisa que você deu algum fora, algum caso assim engraçado para você contar pra gente em relação a isso? Adaptação? Não teve teve vários, né? Conta um pra Até gente. hoje eu dou muito fora. A minha filha observa tudo e ela só me avisa depois, sabe? Porque ela fala super bem polonês, ela fica só esperando eu dar meus foras para depois me contar. Vocês devem saber, né, que polonês é uma das línguas mais difíceis do mundo, né? Assim como o húngaro, mandeusável, entre outras línguas eslavas. Então, assim, para a gente, principalmente no começo, pronunciar nome próprio, ou nome de rua, ou mesmo assim o bairro que a gente mora, foi um pesadelo, porque alguns nomes são impronunciáveis. Não sei se vocês lembram, vocês acompanharam a Copa do Mundo recentemente, teve o goleiro polonês, que até defendeu o pênalti lá do Messi, e a gente estava assistindo e ouvindo, né, a narração. E quando a gente ouvia o nome dele, a gente não conseguia entender que eles estavam falando dele, que era o goleiro. Então, é muito difícil até em coisas simples. A gente pecou muito. Você nem se arrisca em falar o relação nome dele, pelo visto. Eu vou me arriscar. Eu tenho anotado aqui. É Wojciech Szczęsny. Provavelmente não falei certo também, né? Mas um simples nome. Então, assim, eu confundo entrada com saída até hoje aqui. Então, pelo simples fato das palavras serem escritas quase assim da mesma forma, tem uma letra só que é diferente. Então, assim, as portas dos lugares aqui, elas geralmente ficam fechadas por causa do frio, né?
E nem sempre é óbvio por onde você entra, por onde você sai. E se você entrar pela saída, você leva uma bronca. Então, o que a gente fez uma vez, a gente entrou com o carro no estacionamento pela saída. Eram aqueles estacionamentos que fazem assim, sabe, um círculo. Você vai girando. Foi por muita sorte que não veio nenhum outro carro. E depois que a gente percebeu que a gente estava completamente na contramão. Então, horrível. A gente já levei multa por estacionar em local proibido, porque não entendia o que estava escrito na placa, não conseguia, o celular não alcançava ali para traduzir, né? Porque hoje o meu maior amigo é o Google Translator lá. Então, ele não está sempre comigo. Então, isso já aconteceu. Já fui parada em blitz. Tive que fazer bafômetro às 7 da manhã. E aí, tudo bem? Estão comigo? Vocês estão comigo? Que travou, gente? Desculpa. Não, tudo bem com a... Você passou no bafômetro? Não, às 7 da manhã. Passei no bafômetro, fiquei nervosa, né? Porque pensa, tudo em polonês. Aí ele falava, ainda bem que eu sabia como fazer um bafômetro, não que eu já tenha feito, né? Foi a primeira vez que eu fiz um bafômetro, aliás. Foi aqui na Polônia. Mas eu já tinha visto. E daí eu fiz o bafômetro, deu tudo certo. Falei, nossa, realmente aqui as coisas funcionam, né? Assim, os nossos perrengues normalmente estão relacionados com a língua, né? Porque pela falta de fluência a gente acaba pecando, mas no fim tudo dá certo. E uma coisa que você comentou de multa que você levou, as multas são caras? Comparado com aqui, pelo menos? Aqui, quando você toma uma multa, você não tem opção de pagar depois, você tem que pagar na hora. Esse que é o problema. Tira o dinheiro da carteira e dá na hora? Não, passa o cartão ali, ó. O guarda já vem com a maquininha, passa o cartão. Nossa Senhora. Então, Camila, por exemplo, não, desculpa, continua aí, termina. Estacionar no lugar errado, proibido, foi 150, como se fosse R$150, vai, porque o real e o zloty, a moeda daqui, é quase 1 para 1. Camila, em relação ao futuro, você pensa em sair da Polônia? Você pensa em voltar para o Brasil? Como é que você... O que você está planejando aí? Então, o que trouxe a gente para cá também, né, foi a questão da segurança no Brasil, porque a gente morava numa casa, assim, de rua, normal, no bairro, não era condomínio fechado nem nada. Então, a gente tinha muito medo na hora de entrar, de sair. Já teve mais de uma vez que a gente teve que dar volta na rua para poder entrar, abrir o portão. Então, a gente ficava muito, assim, com medo, né? A questão da segurança por ter as crianças pequenas. E aqui a gente tem essa segurança, né? Quando eu vejo o jornal, por exemplo, local, e aí a primeira notícia alarmante que tem lá é roubo de bicicleta. Então, assim, a pior coisa que pode acontecer aqui é ter alguém roubar a sua bicicleta. Inclusive, a nossa bicicleta já foi roubada de dentro da nossa garagem, do carro, onde a gente bota o carro. Então, essa é uma questão. Hoje, a gente tem vontade de morar em outro país. A gente tem vontade de ir para Portugal. Então, a gente está aí buscando essa oportunidade. Se surgir, a gente vai. Mas voltar agora para o Brasil não é uma ideia que a gente tem, pelo menos não agora. E essa movimentação pela Europa é comum, é fácil, Camila? Você está trabalhando num país, opa, apareceu uma vaga no outro país, você vai pela comunidade europeia? Se eu tiver um visto para trabalhar, assim como eu vim para cá com visto, isso vai acontecer naturalmente. Mas no meu caso, eu não tenho cidadania europeia. Então, para mim não é fácil eu me movimentar pelos países da União Europeia, mas para o meu marido porque ele é cidadão italiano. Então, ele pode se aplicar a uma vaga em qualquer outro país da União Europeia e no próximo dia ser contratado, se ele passar. Porque ele tem o direito como cidadão. Então, isso facilita muito. Até uma dica que eu dou para quem tem possibilidade de ter conseguir, né, uma cidadania europeia, é uma boa, porque abre portas aqui. Imagino.
Mas ele indo, você vai junto. Aí você pode Eu vou trabalhar. atrás. Você pode trabalhar. Aí eu vou atrás. Sim, aí no eu país dou que ele for. entrada, no país que ele tiver, eu dou entrada como familiar de cidadão europeu. Aí eu consigo trabalhar Entendi. legalmente, né? Falando, né, de Polônia e eventualmente sair de Polônia, como é que foi o teu sentimento com relação a essa guerra Rússia-Ucrânia que está ao lado? Tá mesmo. Eu tô a 500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, uma das fronteiras, né? Então eu tô muito perto da guerra. A gente ficou muito assustado, muito mesmo. A gente fez plano, a gente já traçou uma rota para onde a gente vai, o que a gente tem que ter. A gente já fez um kit de sobrevivência, porque assim que estourou a guerra, a gente ia ao mercado e já não encontrava algumas coisas, né? Meio que estava todo mundo fazendo isso. Então, hoje a gente ainda tem o nosso kit, porque se acontecer alguma coisa, a gente já está com tudo preparado. A gente tem uma reserva de dinheiro, porque talvez, né, a gente tenta tirar um dinheiro no caixa e não consegue, a gente tem uma reserva em euro, né, porque a União Europeia não é só a nossa moeda aqui que vale, e é isso, se acontecer alguma coisa, não tiver um gatilho, a gente vai sair, a gente não vai Tem um ficar aqui plano, esperando, um plano a gente não de vai. fuga, vamos falar assim. A gente tem, é ruim falar isso, né, é estranho. No começo foi muito assustador, agora a gente já está lidando com isso de uma forma mais, entre aspas, tranquila. Não é tranquilo, porque a gente recebe muitos ucranianos aqui, muito mesmo. E a gente se envolve em ajudar, em fazer o que a gente pode, porque é uma situação lamentável. Mas a gente fica, assim, preocupado sempre com um alerta, em alerta com relação a isso. Imagino que isso talvez seja um dos fatores até de pensar para ir para outro país. Sim, a gente quer estar longe, né? Eu sei que tem bastante brasileiro aí na Polônia. Você tem uma comunidade brasileira que vocês se relacionam, fazem festa, alguma coisa? Tem sim. Tem bastante mesmo. Na cidade que eu moro tem bastante brasileiro. Às vezes a gente organiza alguma coisa, principalmente no verão, porque daí a gente vai para um parque, cada um leva uma coisa, as crianças ficam brincando, e a gente passa o dia lá, isso é muito normal aqui. As pessoas vão para o parque, passam o dia lá, brincam, tomam sorvete, aproveita mesmo, sabe, o verão. Então a gente costuma fazer isso mais no verão. Agora tá muito frio, então não dá nem pra gente fazer um churrasco, vamos dizer, né? A gente também faz churrasco no parque, tá? A gente saiu do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. Mas é só os brasileiros ou os poloneses? A gente convida todo mundo. A gente convida todo mundo. Quem quiser vai, é aberto mesmo, né? Que legal. O fato de ser em parque realmente ajuda com relação a isso, né? Facilita. Não tem limite de pessoas, né? Não tem. É muito divertido. Agora, para trabalhar aí na Polônia, assim, além de ser competente como você é, assim, qual é a importância? Assim, a pessoa ser mais comunicativa? Qual é o tipo de personalidade que você acha que mais se adapta a trabalhar assim nessa situação? Olha, eu não sei se tem um tipo de personalidade, porque, como eu disse, os poloneses são bem reservados, né? E ainda assim eles têm sucesso, eles são muito comprometidos, se eles dizem que vão fazer, eles fazem, né? E você pode confiar. Então, não sei se tem uma personalidade, porque às vezes eles acham que a gente é meio entrão, né? Porque a gente é brasileiro, então a gente fala muito, né? A gente quer sempre fazer uma festa, e eles já são mais, assim, na deles. Então, não sei se tem uma personalidade, mas o que eu acho que a pessoa que pensa em mudar de país, ela tem que ter, porque, óbvio, não existe uma fórmula mágica, mas ela tem que conhecer, pelo menos, o mínimo do país que ela vai, saber como é que é o clima, como são as pessoas, se tem, assim, um nível de tolerância com os estrangeiros, porque xenofobia hoje em dia tem em qualquer lugar, infelizmente. E tem que estar preparado para encarar as adversidades, porque vão ter muitas mesmo. Resiliência, isso tem que ter. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É todo dia uma luta. Em cima disso, Camila,
Você falou aí algumas dicas, né, para quem quer, de repente, buscar uma oportunidade fora do país. Você teria mais alguma? Você falou aí de conhecer o país, o clima, pessoas, de eventualmente ter um visto europeu, mas qual outro ponto que você acha que valeria a pena falar? Quando a gente muda de país, a gente deixa toda a nossa história para trás, mais ou menos. Então, você tem que vir com a cabeça aberta para o novo e não comparar o seu país com o país que você está. E mais importante de tudo, para mim, é respeitar o jeito das pessoas, os costumes e não ficar criticando. Isso vai ajudar muito, vai ajudar muito. Meu ex-gerente, ele falou para mim, Camila, eu adoro contratar brasileiro. Por mim, o meu time só tinha brasileiro. Eu gosto muito do jeito que vocês trabalham. Então, só por isso, a gente já ganhou, assim, sabe, metade do que a gente precisava para estar vivendo em um outro país. Porque a gente consegue se adaptar, a gente vai sempre procurar o jeito bom, olhar o jeito bom das coisas. Isso ajuda muito. Eu acho que o brasileiro, só por isso, já conseguiu muita coisa e conquistou muita coisa mundo afora por conta disso, do jeito. É verdade, né? Nós somos um povo cativante, é o que a gente percebe ao redor do mundo. Legal. Bem, pessoal, eu acho que quem chegou até esse momento conosco e está curtindo o nosso podcast, eu peço que não esqueçam de clicar, né, de seguir, dar um follow na sua plataforma de podcasts, né? O Nada de Pânico é publicado quinzenalmente e contamos com o seu apoio, que é muito importante para nós, né, e seu feedback. Agora, voltando com a Camila, vamos à pergunta que todo mundo está esperando, né? Além da questão da Ucrânia, você entrou em pânico em algum momento? Pânico? Olha, para mim, eu penso assim, o que acontece comigo, eu aguento. Mas o que acontece com as minhas filhas, aí eu fico balançada, sabe? Então, quando elas tiveram que ir para a escola, enfrentar o primeiro dia de aula delas, não só o primeiro, mas vários, né? Adaptação, a primeira prova na escola, a primeira apresentação na escola, tudo que envolve as minhas filhas mexe comigo. Então, meu pânico está mais voltado para a área pessoal do que profissional. Entendi. Ai, que legal. Bem, que grande história, né? Repleta aí de experiência, aprendizado e muita coisa com relação à Polônia, né? Especificamente. Camila, eu queria agradecer muito, né, o seu tempo e tudo que você compartilhou com a gente, né? Tem um bocado de informação. E a gente já está encerrando, mas você queria deixar alguma mensagem final? Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de ter podido falar com vocês. Espero que outras pessoas se sintam animadas em vir para a Polônia. Polônia é linda, vale muito a pena, tem muita história. Os poloneses também são pessoas incríveis, vale a pena visitar. Quem não puder vir a trabalho, que venha visitar, porque é um lugar lindo, tem uma arquitetura fantástica e vale a pena. Obrigada a vocês. Ai, que legal. Já vou colocar a Polônia na minha lista de países para viajar, para conhecer. Bem, eu agradeço a participação do pessoal do L3, do Rui Cunha, do Jorge Lacombe e do Sérgio Azevedo. E aqui terminamos o episódio de hoje do Nada de Pânico. Claro, se você curtiu, não esqueça de seguir a gente na nossa plataforma, né, de podcast, ou seguir o Nada de Pânico. Sigam também a nossa página no LinkedIn, L3 Forum Lifelong Learning, além do nosso Instagram, L3 Team Brasil. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço, sucesso a todos e até o próximo podcast. Valeu, gente. Tchau, Camila. Parabéns, Camila. Tchau. Tchau. Do widzenia.